Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina De Filippo, professora de português aqui no Língua e Linguagens. Nossa aula de hoje será sobre a terceira pessoa do discurso, ou o objeto do texto. Mas antes de começar, quero saber se você já pegou o seu caderno. Pega o caderninho e vamos embora, porque nossa aula vai começar já. Então vamos lá. Já passei aqui, já publiquei aqui no canal um vídeo explicando direitinho o que são as pessoas do discurso e explicando a diferença de pessoas do discurso e pessoas gramaticais. Então, quem ainda não assistiu a esse vídeo, clica lá e assiste, porque é melhor assisti-lo primeiro e depois vir para os vídeos, né, de primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, tá? Então a história começa aqui. Para quem já assistiu, então é só a gente dar continuidade para a construção dessa lógica, né? Então a gente está eu apresentei aqui uma linha de raciocínio, né? Então a intenção, por isso que eu estou falando que seria legal quem não assistiu assistir a esse vídeo antes, porque a gente está construindo aqui uma linha de raciocínio, tá? Então vale a pena. Uma outra coisa que eu sempre vou dizer por aqui é que vocês devem trabalhar com a noção de que um texto, então a gente está falando aqui do texto escrito, ele se apresenta em dois níveis: um nível estrutural e um nível conceitual. E o nível estrutural é aquilo que a gente vê, né? É o texto que a gente vê, o texto que a gente lê, as palavras, né, que a gente reproduz mentalmente. E a gramática, ela se manifesta no nível estrutural, tá? Então, quando a gente estiver discutindo gramática, a gente vai estar discutindo estrutura do texto. Só que a estrutura do texto, ela não é vazia. Ela traz, num outro nível, no nível abstrato, ela traz um conceito, ela carrega um conceito. Desculpa, ela carrega aspectos conceituais que são justamente os aspectos que vão gerar os sentidos do texto e produzir um determinado discurso, né? Então a gente sempre tem no texto o nível estrutural e o nível conceitual, ok? Que é abstrato e precisa da estrutura para se manifestar, né? A gente não tem sentido, conceito, sem ter uma forma que o traduza, tá? Senão a gente se comunicaria por telepatia, por exemplo. Beleza? Porque o conceito ele é uma coisa mental. E para a gente expressar o que a gente está pensando, os conceitos que a gente está criando na nossa mente e com os quais a gente trabalha, a gente precisa de uma estrutura que manifeste essas ideias. E é nesse ponto que surgem os desafios do escritor, né? Como traduzir minha ideia de maneira clara, correta, né, seguindo a estrutura da norma padrão, por exemplo. Então, é uma escrita, a escrita normativa, essa escrita que segue a norma padrão, né, ela é uma escrita controlada. Por isso que a gente deve sim conhecer a gramática, saber os princípios da gramática, porque aí a gente se torna um escritor muito mais habilidoso, né, com mais recurso, com mais mecanismo estrutural para poder traduzir nossas ideias com mais precisão. Beleza? Então vamos trabalhar sempre com esse olhar, tá? De que são dois níveis e a nossa tarefa é saber unir esses níveis de maneira habilidosa, tá? É essa habilidade que a gente quer desenvolver aqui. Então, bora. Já foi dito também que todo texto pressupõe a ocorrência das três pessoas do discurso. Ou seja, se é um pressuposto, é uma certeza, tá? A gente pode falar, todo texto tem que apresentar as três pessoas do discurso.
Mas isso é uma coisa lógica. Se a gente entende o que são as pessoas do discurso, essa informação ela fica até um pouco óbvia. Então vamos entender primeiro. Quem são as pessoas do discurso? Observa, pessoas do discurso. Então o discurso está aqui no nível conceitual, tá? Então, pessoas do discurso é um sentido, é uma noção que se percebe no texto, tá? Que se cria no texto. De primeira pessoa, que é o emissor, quem fala. Então, para ter um texto, a gente precisa de alguém que fale, que escreva, que se manifeste, e é o emissor. E esse emissor vai se referir a alguém, que é o receptor. Essa primeira pessoa e a segunda pessoa podem vir implícitas no texto. Pode ser que elas não se manifestem na estrutura do texto. Porém, elas estão sempre implícitas, porque o texto só existe se alguém emite uma mensagem para um receptor. Agora, uma coisa, né, um elemento que sempre vai ocorrer explicitamente no texto é a terceira pessoa. Não existe texto sem terceira pessoa, tá? E aqui eu falo, inclusive, da terceira pessoa gramatical. A terceira pessoa gramatical é a única que a gente pode dizer que vai estar presente em todos os textos. Pessoa gramatical, então aqui eu já estou falando da estrutura, tá? Das formas gramaticais. Quem assistiu o vídeo anterior aqui das pessoas do discurso e das pessoas gramaticais já está entendendo com mais clareza o que eu estou falando. Mas vamos lá. Então, implicitamente, tá? Sempre teremos primeira, segunda e terceira pessoa. Agora, marcado no texto, a gente sempre tem a terceira pessoa e, às vezes, a primeira e a segunda. Beleza? E, normalmente, quando a gente tem a primeira e a segunda pessoa, eu não quero falar sempre porque eu ainda não estou certa disso, mas gostaria de falar sempre. Mas não sei, tá? Mas normalmente, geralmente, a primeira pessoa, quando a gente está falando de escritores profissionais que usam o texto com um propósito, tá? Essa primeira pessoa e a segunda vão vir marcadas normalmente com uma intenção estratégica, tá? É uma estratégia, mas isso a gente fala depois. E a terceira pessoa, ela sempre vem com estratégia ou não, porque a terceira pessoa também é a marca da neutralidade, entende? Como ela sempre está no texto, ela pode indicar uma estratégia, dependendo do contexto, sim, e aí seria justamente a estratégia de parecer ser neutro, né? A impressão de neutralidade, mas quando a informação é neutra de fato, ela vem na terceira pessoa. Mas isso é um assunto para depois, tá? Isso aqui é um assunto para quando a gente for discutir funções da linguagem. Então, quem quiser, anota aí no caderninho funções da linguagem e aí acompanha no canal. Quando eu começar a falar sobre isso, vocês já ficam ligados, porque quando a gente discutir funções da linguagem, a gente vai estar discutindo intenções comunicativas, tá? Aí entra a questão das estratégias desses marcadores textuais, beleza? Então, como eu falei, a minha apresentação aqui ela vai gerar um contínuo para vocês sacarem a lógica do raciocínio, da construção do texto, tá? Da produção textual. Então, fiquem ligados que vocês vão avançar, tá? Então, vamos focar hoje nessa terceira pessoa do discurso. E o que eu vou falar aqui hoje, gente, então a gente está falando muito de escrita e verificando como que essas coisas ocorrem no texto, mas o que eu vou falar aqui hoje tem um bônus, que é o seguinte, e aí eu já vou adiantar, tá? Porque aí vocês já acompanham o vídeo pensando nesse bônus, que é uma informação muito útil para quem está estudando
por exemplo, para quem está produzindo textos a partir da leitura de outros textos. Então, eu penso muito em pesquisa, né? Mas isso é genérico, isso aqui a gente pode usar para qualquer tipo de escrita, quando a gente quer se inspirar na leitura de um texto, quando a gente quer escrever a partir da leitura de um outro texto, né? Qual que é a questão? A gente vai falar aqui da terceira pessoa do discurso, que são os assuntos do texto, que são os referentes, que são de que ou de quem se fala. E esses referentes vêm no texto representados pelos substantivos. Então, os substantivos apresentados no texto são os assuntos, eles remetem, né, aos assuntos, aos temas tratados no texto, beleza? Então, o exercício que a gente vai fazer aqui hoje, né, a aplicação prática que eu vou demonstrar aqui para vocês hoje, serve tanto na hora de você organizar seus textos, né, na hora de você verificar os nomes que vocês estão utilizando para compor o texto de vocês, mas também é uma estratégia, é um mecanismo muito legal para a gente, a partir da leitura de um texto, depreender temas para o nosso texto, ok? Então fiquem ligados nessa possibilidade de usar o que eu vou falar aqui hoje para, a partir da leitura de outros textos, vocês fazerem um levantamento de temas possíveis para a escrita do texto de vocês, tá bom? Então isso é muito legal. Então vamos lá. O trecho é o mesmo que eu apresentei no vídeo da primeira pessoa, tá? Então quem tá vindo de lá vai achar repetitivo, mas a gente vai analisar agora um outro aspecto, né? Então, apesar de o texto ser o mesmo, a gente vai analisar elementos distintos do que a gente analisou na primeira pessoa, tá? Porque a gente vai focar aqui agora na terceira pessoa do discurso, nos objetos do texto. Então, eu estou interessada nas coisas que o texto vai trazer para a gente aqui. E as coisas serão representadas pelos nomes, né? Pelos seus nomes, pelos substantivos. É tudo amarradinho, gente. O negócio é bonito demais. Então, se a gente sacar gramática e produção de sentido, a coisa fica bonita, fica divertida, fica dinâmica, né? E aí produzir um texto vai deixar de ser algo tão sofrido como é para alguns, né? Então vamos lá, porque vai começar a fazer sentido, né? Então bora. Então eu vou ler o trecho. O que está destacado aqui são substantivos. Vocês vão observar que são o nome das coisas do texto. Então vamos lá. Este é um capítulo curto, porque o verão passou muito depressa com o seu sol ardente e suas noites plenas de estrelas. É sempre rápido o tempo da felicidade. O tempo é um ser difícil. Quando queremos que ele se prolongue, seja demorado e lento, ele foge às pressas, nem se sente o correr das horas. Quando queremos que ele voe mais depressa que o pensamento, porque sofremos, porque vivemos um tempo mau, ele escoa moroso, longo é o desfilar das horas. Beleza? Então, capítulo, verão, sol, noites, estrelas, tempo, felicidade, pressas, correr, horas, pensamento, desfilar, horas novamente, são os substantivos do texto, são as coisas do texto, que são representadas por substantivo. Todo substantivo, portanto, vai indicar a terceira pessoa do discurso, porque aponta a noção de referente e de objeto discursivo, porque são os elementos aos quais o autor se refere, né? O texto se refere. O texto se refere a quê?
a todos esses nomes. Só que é claro que ele vai organizar o seu texto e vai enfatizar alguns nomes e usar os outros nomes para informação secundária. É o que a gente vai falar já já. Mas antes de entrar nessa análise, eu só quero pontuar aqui as palavras correr e desfilar, que nesse texto funcionam como substantivos, porque quando ele fala longo é o desfilar das horas, o desfilar é uma palavra substantivada, porque está servindo nesse texto para indicar o nome de uma coisa, de um fenômeno, de um acontecimento, tá? Então, neste texto, desfilar e correr vão ser considerados substantivos, mas a gente sabe que são verbos, né? Mas neste texto funcionam como nomes, então eles vão entrar aqui no grupinho, tá bom? Então vamos lá. Selecionamos, fizemos aqui a lista dos substantivos presentes no texto. Agora a gente vai agrupar esses substantivos de acordo com o campo lexical que eles formam. Então, o que é campo lexical? O que é léxico? Léxico é a lista de palavras de uma língua. Então, o dicionário apresenta para a gente o léxico da língua portuguesa. Essa intenção, né? Claro que não são todas, porque as palavras se criam a todo momento, mas é a representação das palavras do português e seu significado está ali no dicionário que apresenta para a gente o léxico do português. Quando a gente fala de campo lexical, a gente está falando que essas palavras podem formar grupos, né? Elas podem formar grupos. E esses grupos são chamados campos lexicais, e esses grupos se formam de acordo com a área do conhecimento ou de acordo com o contexto em que elas se inserem. Então, por exemplo, aqui nesse texto, a gente consegue agrupar, de acordo com as cores aqui que eu marquei, os campos lexicais que essas palavras formam, né? E aí, quando eu leio o texto, eu consigo selecionar, né, agrupar essas palavras de acordo com o campo lexical. No texto, a gente tem o campo lexical, ou seja, o contexto, né, a área, o tema do tempo e da passagem do tempo. E aí as palavras tempo, pressa, correr, desfilar e horas. Estação do ano, clima, verão, sol, noite, estrelas. Fenômenos da subjetividade. Então, subjetividade é aquilo que é particular do indivíduo, né? Que tem a ver com a sua forma de pensar, de ver o mundo, de sentir. Então, quando a gente fala de felicidade e pensamento, são dois substantivos abstratos que remetem à atividade subjetiva do ser humano, né? E aparece o substantivo capítulo, que se refere a uma parte do texto, né? É o campo lexical. E aí a gente tem a manifestação da metalinguagem, que é quando o texto fala sobre o próprio texto, né? E tem uma palavrinha neutra que não vai gerar um substantivo neutro, que não gera campo lexical, justamente porque ele é super genérico, ele não quer estabelecer contexto nenhum. Então, ele poderia, inclusive, ser retirado da frase. Olha, o tempo é um ser difícil. Eu poderia dizer só que o tempo é difícil, né? Mas quando a gente coloca, quando o autor escolhe fazer isso aqui, ele tem uma intenção, né? Ele quer gerar um efeito também. Então, bora. Então, o que a gente já fez aqui, ó? A gente, primeiro, identificou os substantivos, né? Os nomes apresentados no texto. Fizemos uma lista desses nomes. Agrupamos esses nomes de acordo com o campo lexical, que a gente pode pensar aqui como temas, né, dentro do texto. E agora a gente vai
prosseguir. O que mais que a gente faz com isso? Assim, podemos depreender novos assuntos de qualquer texto que recebemos, que lemos, que ouvimos, certo? Então, a partir desse exercício aqui, a gente consegue identificar elementos e temas para a gente poder usar para a escrita do nosso próprio texto. Quando a gente não tem o que dizer, né? Escreva um texto a partir desse texto. Eu vou falar sobre o quê? Você pode falar sobre a passagem do tempo, você pode falar sobre as estações do ano, você pode falar sobre a questão da subjetividade, você pode falar sobre como se escrever um texto, né? Tem vários assuntos subentendidos aqui. Entendeu? Então vamos explorar essa possibilidade, né? Vamos explorar esse olhar para a gente também conseguir depreender informações de outros textos a partir dessa análise dos objetos discursivos, né? Meu texto está falando sobre o quê? Tá vendo como que o fluxo de informação é intenso, né, gente? Eu acho que a gente aproveita muito pouco, né? O fluxo de informação que a gente tem. E aí, muitas vezes, os problemas de criatividade têm a ver com a falta de saber olhar, né? Então, como que a gente olha para um texto e consegue depreender assunto dele para escrever outra coisa? Se a gente aprende a fazer isso, a gente nunca mais vai ficar sem assunto. A gente vai ter assunto para sempre, né? Porque todo texto, a gente pode esmiuçar isso aqui de diversas formas. Poderia escrever textos enormes só com isso aqui, ó. Concordam? Estou falando a respeito de conteúdo, né? É muito conteúdo que a gente consegue depreender. E olha que essa leitura é superficial, tá? A gente está falando só do que o texto dá pra gente, né? O que está escrito aqui, né? Continuando. É assim também que podemos iniciar a investigação dos temas presentes no texto. Os substantivos listados acima compõem os objetos discursivos apresentados no texto. Um desses objetos é o que está posto em destaque, configurando o tema central do texto. Percebemos, portanto, uma relação hierárquica, olha que legal, entre as informações do texto. Se pegarmos a lista de campos lexicais apresentadas acima, por exemplo, podemos ordená-la da seguinte maneira. Então, de acordo com a relevância no texto apresentado. A gente só percebe isso depois que a gente lê o texto, tá? A gente lê o texto e aí o nosso julgamento na interpretação vai dizer pra gente qual que é o tema principal e quais são os temas secundários. Então, o tema principal ali é o tempo e a passagem do tempo. Depois, fenômenos da subjetividade, porque ele relaciona isso com a nossa forma de pensar e o nosso estado de espírito. Depois ele dá um exemplo, ele fala que é por isso que o verão passou rápido. E ele fala, num momento do texto muito rápido, ele fala que é sobre isso que ele vai falar no capítulo. Entendeu? Então ele se refere ao próprio capítulo, mas de maneira muito rápida também, tá? Então, hierarquicamente, ó, a gente faz isso e a gente estabelece o vínculo entre a informação principal e as informações secundárias, que vão servir de suporte para esse tema principal, né? Aí é de lá que a gente vai tirar os argumentos, né, os fundamentos para sustentar o tema principal. Então tem uma lógica, tá vendo? No topo da lista aparece o tema principal. Então a gente já falou isso aí. Agora observe que todos os nomes listados podem ser substituídos pelos pronomes ele, eles e ela, elas, pois todos representam a terceira pessoa do discurso. Ou seja, os referentes do texto, que são marcados também pela terceira pessoa gramatical, terceira pessoa do singular ou do plural.
Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, por exemplo, se eu não quiser repetir aqui, é sempre rápido o tempo da felicidade. Nossa, vai passar um carro de música aqui agora, mas vamos lá. Se eu quiser colocar um ele aqui, ó, ele é um ser difícil. Vocês conseguem retomar o referente tempo, né? Então, para evitar a repetição, eu posso usar o ele, mas a informação aqui não se perde, porque o meu objeto já foi apresentado aqui anteriormente, tá? Então, falamos hoje sobre terceira pessoa do discurso, aprendemos a identificá-la e identificar, assim, os objetos discursivos do texto, que são todos representados pelos nomes que o texto traz, ok? Nome, quer dizer substantivos ou palavras substantivadas, tá? Então, beleza. Sou Carolina De Filippo, professora de português aqui no Língua e Linguagens. No Instagram, @Língua e Linguagens, e-mail lingualinguagens@gmail.com. Se inscreva no canal se você gostou, curta o vídeo. Se tiver pergunta, dúvida, comentário, manda, né? Pode mandar para mim, vamos interagir, vamos conversar. Muitas vezes o que vocês me falam serve de inspiração, né, para um tema que eu acho bacana, né, que a gente vai gostar de trazer aqui para o canal, beleza? Nos vemos na próxima.